Então, a gente tem vários exemplos aí, você mencionou religião, né, de médiums que estão ali ouvindo a voz de um espírito, que estão psicografando, que podem ter pré-cognição. Tem um cara famoso aí na internet agora, que é o Spook Houses, que ele tem mais de 1 milhão aí de inscritos e tá lá fazendo limpeza espiritual na casa, analisando vídeos e vendo espíritos nos vídeos. Já viu o espírito do Seu Madruga, por exemplo, né, que era lá da Vila do Não. Chaves. Sério? Então ele tem assim experiências e relatos que deixa a gente meio, nossa, que fantástico isso, né? Mas a gente tem várias pessoas famosas também, tipo Chico Xavier, João de Deus, enfim, é uma infinidade de pessoas mesmo que apresentam essas experiências e que a princípio não dá para a gente falar, estão mentindo, são charlatões, né? Porque é possível essas pessoas estarem mesmo tendo experiências esquisitas, por mais que o mundo sobrenatural não exista, né? Assim, mas Uhum. então é possível, né, Letícia, essas pessoas estarem tendo essas experiências sem terem um transtorno mental, né? Mas como que diferencia isso? Explica pra gente assim, porque todo mundo aqui deve conhecer alguém que já ouviu voz, que já teve uma experiência esquisita, e às vezes a gente fica, ixi, será que é esquizofrenia? Então, claro, primeiro a gente está pesquisando, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora é o que a gente viu, né, em termos de dados de pesquisa no mundo todo, né? Não só das pesquisas que eu desenvolvi, mas no mundo todo, né, Daniel? Mas olha só, puxando talvez assim pelo próprio manual de diagnóstico aí, né? O DSM, tem alguns estudos que têm falado, e eu acho isso muito bom, da gente, mesmo a gente vendo o sintoma, vendo a alucinação, a pessoa está dizendo que está vendo coisa, né? Que a gente tem que ver de forma qualitativa e não só categórica, do sentido tem, não tem. Se a gente for só no tem, não tem, tem esse sintoma, então é tal coisa, a gente perde, a gente não contextualiza um pouco mais, né? A gente tira o contexto, a gente fica uma coisa muito seca. Não é só a pessoa estar relatando isso, então, o que que ela tá, o que que ela tá, o que que está acontecendo com ela? Ela tem crítica em relação a isso. O que a Peters lá de Londres fala, né? Que não é tão importante o que a pessoa diz que está vendo, ouvindo ou sentindo, mas como que ela lida com isso na vida dela, tá? Então, isso já é, para mim, é uma das questões essenciais, né? Então, assim, como que ela está lidando? Então, o exemplo que eu dei do cara que foi escolhido por Deus, o jeito que ele está lidando com aquilo, é um jeito, no mínimo, onipotente, né? Que a gente vê que não encaixa, né? Tem alguma coisa que não está bem ali, né? Mas as pessoas que, por exemplo, que estão lá num centro de Umbanda, num terreiro de Umbanda, aí toda quarta de noite a pessoa vai lá e incorpora o pai João, sabe? Essa pessoa ou ela tá, é difícil a gente dizer que ela está dissociando de propósito, toda quarta-feira ela vai lá e dissocia de propósito, porque justamente não tem controle sobre a dissociação, né? E essa pessoa, no geral, geralmente, quando ela já está há mais tempo, por exemplo, numa prática religiosa mais consistente e tal, e ela organiza aquela experiência. Então, o jeito que ela lida com a experiência é de forma mais organizada, de forma pontual. Então, ela faz isso naquele momento, não no meio da reunião de trabalho dela, né? Então, ela já consegue. Isso é um critério muito importante. Então, por isso que a gente tem que olhar de pertinho, né? E tentar entender, ouvir duas vezes. E eu acho que o exercício científico ele é muito bom por isso, porque ele desconfia, ele pergunta, né? O ceticismo é isso um pouco, né? Será? Será que é? Então, eu acho que a gente precisa ver mais fundo. O será que é? Será que é patologia? Será que pode ser, será que é saudável? A pessoa está bem, está feliz, encontrou um sentido para a vida dela, às vezes, né? Às vezes, mesmo que ela esteja estressada em relação àquilo, a relação que ela tem com aquela experiência é, bom, vou buscar ajuda, vou perguntar, né, para algumas pessoas que eu confio, o que será que está acontecendo, né? Então, e depois ela integra a experiência e dá um sentido. Isso é uma forma madura de lidar com a experiência. E tem formas que são imaturas de lidar. Então, eu diria, Daniel, só para resumir a ópera, que inclusive eu tenho visto no consultório, tá? Que a experiência das pessoas, ela é muito semelhante. A experiência psicótica, a experiência anômala saudável, né? Ela é muito semelhante. Mas o que realmente vai diferenciar é o grau de maturidade que a pessoa tem para lidar com essa experiência. Lembrando até do DSM, praticamente todo transtorno mental, para ser diagnosticado, tem lá o critério de a pessoa estar com funcionamento
ruim na área social, no trabalho, é o que você falou, né? A pessoa está tendo aquela experiência ali no centro de Umbanda, ou do Espiritismo, ou lá sexta-feira à noite na igreja neopentecostal, ou está tendo no dia a dia dela ali, bagunçando a vida dela, né? Então, se isso está impactando nesse funcionamento dela, a gente, opa, pode ser um transtorno mental, né? Diferente, então, do médium que vai lá pontualmente, tem aquela experiência, ou até mesmo uma pessoa possuída pelo demônio, acho que dá para pensar assim também, né? Por Uhum. mais que possa ser uma experiência aparentemente sofrida ali, se é algo pontual aconteceu ali na igreja, sei lá, teve todo ali um ritual para poder exorcizar, etc. E a pessoa saiu dali e viveu tranquilo, né? Seguiu a vida dela, beleza, Uhum. então não tem um problema aí por trás, né? E isso tem muito envolvimento também com o sofrimento, né? Se a pessoa está bem ou se ela está sofrendo, né? Porque quando desorganiza a vida, entra em sofrimento. Então a gente tem que Isso. ficar atento a isso, né? Então tem pessoas, como você está dizendo, que têm uma maturidade, se organizam em torno dessas experiências, né? Ressignificam aquilo e funcionam belezinha, né? Não impacta negativamente a sua vida e show de bola. Nesse caso, não é Uhum. algo patológico. É Essa é a isso ideia mesmo, mesmo. né? Essa ideia mesmo. Aham, Mas a aham. questão do sofrimento ela é interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa que está numa psicose, né, está desenvolvendo um transtorno mental mais grave, ela parece estar muito feliz com a experiência, né? E a experiência, na verdade, ela é um bote de salva-vidas para aquela pessoa, de vida emocional, né? Ela se agarra na experiência. E então ela não pode, de forma alguma, ser contrariada, né? Então, é interessante ver. E aí, no geral, a pessoa não demonstra estar sofrendo em relação à experiência. Ela está sofrendo em relação a outras experiências e ela cria, né, muitas vezes, essa vida paralela e super mágica, sabe? Ao contrário, outras vezes, pessoas que são saudáveis, elas podem sofrer bastante, até elas encontrarem um sentido para aquela experiência, né? E o que acontece, que é muito curioso, é que as pessoas saudáveis, como elas têm crítica em relação a essa experiência, e elas duvidam da sua sanidade mental, elas procuram muitas vezes psiquiatras, que, no geral, muitas vezes podem acabar de fazendo diagnóstico errado, sabe? Então, eu tive uma paciente que chegou para mim, ela foi no psiquiatra, o psiquiatra falou para ela: é esquizofrenia, aqui está o remédio. Ela rasgou a receita. Que isso, não é esquizofrenia coisa nenhuma. Eu estou muito feliz e bem aqui, maravilhosa. Chegou para mim em estado psicótico, assim, né? Um tanto grave até. Mas ela não ouviu o psiquiatra, porque aquilo ali não era loucura. Então é muito. E aí até eu fazer um trabalho com ela, para ela confiar, para eu indicar uma psiquiatra que ia conseguir também ter respeito em relação à experiência que ela estava tendo, né? Porque embora seja psicótica, não quer dizer que a gente não vai respeitar a experiência, sabe? Foi um. Legal, adorei esse apontamento, né? O sofrimento ainda assim é um critério pobre, né? Você tem que contextualizar tudo, né, Letícia? Me fez lembrar a pessoa que está em mania no transtorno bipolar. Ela está se sentindo bem pra caramba, né? É melhor do que nunca, muitas vezes. Está É. ali com energia lá no alto, autoestima explodindo, né? Se Uhum. sentindo mais Posso belo, mais tudo. inteligente. É. Ah, eu passo tudo, Não quero exatamente. remédio, Não quero né? remédio, para quê? Exato, né? Então é legal. Eu acho que o critério de sofrimento não pode ser tomado também como algo assim tão decisivo, talvez mais esse funcionamento geral mesmo da pessoa. E é claro, né? A gente está de olho ali nos critérios diagnósticos, porque para diagnosticar um transtorno mental são N critérios que a gente tem que levar em conta, né? Então Claro. é muito uma coisa de senso comum. Ah, ouviu vozes é esquizofrenia, né? Ah, tá meio agressivo é não sei o quê. É perigoso isso também, né, Letícia? Então a gente Uhum. tem que ter esse cuidado, porque profissionais de saúde cometem esse tipo de erro também, né? Fala um pouquinho aí, tipo Chico Xavier ou João de Deus, o que você diria dessas pessoas? Dá Uhum. para a gente pensar que são pessoas, então, saudáveis, que acreditam que estão se comunicando com espíritos, ajudando os outros, ou você acha que pode ter alguma coisa a mais aí? Que a gente vê como é que Chico Xavier, até onde a gente sabe sobre ele, porque ele não está mais vivo aqui, né, para nos contar, como que ele lidou com essa experiência dele, né? E é interessante que a gente vê, pelo menos ali na biografia dele, né, a gente vê sofrimento em relação a mesmas experiências e tudo, né? E como que ele ia encaixar aquilo na vida dele, tudo, né? Mas a gente vê que, num geral, o jeito que ele lidou com as experiências foi um jeito maduro, né? Então, assim, ele
realmente buscou, né, fazer o bem, ele não se até onde se sabe, né, e acho que já tentaram ali achar muita coisa da vida dele. Até onde eu sei, eu não conheço nenhum caso de abuso dele ou de, né, nesse sentido. E aí tem essas questões de charlatanismo, mas aí a gente não sabe. Tem um estudo agora que eles fizeram sobre as cartas psicografadas, né, que na verdade eles não conseguiram provar que as cartas realmente teriam conteúdo que ele não teria como ter acesso. Sabe? E então, assim, quando a gente pensa charlatanismo, para mim, no meu ponto de vista, nesse sentido, eu penso assim, charlatanismo no sentido de quando a pessoa está fazendo de propósito, né? Então, ela está friamente ali fazendo um cenário. Tá, isso daí tem transtorno mental aí, tem uma, pelo menos tem uma má intenção, né? Quando a pessoa faz porque ela acredita, porque ela às vezes esteve, né, entrou ali nos viéses cognitivos, na questão de, né, do cérebro dar o sentido e tal, e tem experiências que ela também não tem muito controle, eu não sei se eu considero charlatanismo ou, bom, experiências da vida, né, e é o que eu considero em relação ao Chico Xavier, né, eu não acho que ele tenha uma psicopatologia grave, tá? A gente poderia até ver o caso, ver a vida dele, tentar, né, mas eu acho que nesse sentido que a gente está se perguntando, né, possessão ou psicose, nessa pergunta grande, eu não diria que ele tem uma psicose. E charlatanismo eu acho que você definiu bem. A pessoa, ela teria que ter a intenção de enganar o outro para se beneficiar. Aí seria o charlatão. Mas é possível você ser uma pessoa que tem essas experiências anômalas, se organizar em torno disso, ressignificar em torno da sua religião e tal, ajudar os outros, mesmo estando enganado quanto ao seu poder, né? No sentido de, na verdade, não tem nada de comunicação com os espíritos. Eu tenho experiências de dissociação que são saudáveis. Eu escrevo algumas coisas, eu falo ali de forma meio intuitiva, eu estou ajudando algumas pessoas, né? Não estou tentando enganar, eu acredito naquilo que eu estou vivenciando, né? Então já exclui o charlatanismo. Naquele livro Paranormalidade, do Richard Wiseman, que eu adoro, eu recomendo todo mundo ler esse livro aqui, tem link aqui embaixo, inclusive, quem tem interesse nesses assuntos, que ele explica o fenômeno das mesas girantes, por exemplo, que é lá do início do Espiritismo. Os médiuns ficavam lá com as mãos sobre a mesa e outras pessoas convidadas faziam pergunta e a mesa ia girando, né? Hoje em dia tem um tabuleiro Ouija também, com as letras ou palavras, você coloca o dedinho lá, e foi a experiência que eu tive com o copo, na minha pré-adolescência, infância ainda aí, que eu fiquei com o dedinho lá em cima do copo, vendo se ia mexer, se algum espírito intervir, ou se eu tinha um poder da mente, eu não me lembro o que eu acreditava na época direito, talvez entre essas duas hipóteses, e o copo mexeu, eu saí correndo desesperado, agarrei a empregada, morrendo de medo, assim, eu fiz um copo mexer, o que é isso, né? E aí ele explica que tem o efeito ideomotor, então você produz movimento sem ter experiência de que você está decidindo fazer aquele movimento. É um movimento inconsciente, e aí eles falam um pouco sobre isso. Talvez esses médiums estejam de forma inconsciente produzindo a partir do próprio repertório de conhecimento deles, repertório ali de intuições sobre como o ser humano funciona, o que, que eu devo falar, o que o contexto O pede que é para eu, esperado. Uhum, né? E talvez seja alguma coisa por aí. Estou colocando assim algumas coisinhas que eu já li, né? uhum, Até para tirar um pouco essa ideia de Chico Xavier era um charlatão e tal. Não, às vezes a pessoa acredita naquilo que ela tem, e pode ter uma explicação científica para aquilo, que a gente ainda uhum. está engatinhando, mas já estamos tocando em algumas hipóteses aí mais plausíveis do que, digamos assim, a existência de espíritos que se comunicam com a gente.